Olá, meu nome é Jorge Henrique e eu vou apresentar o trabalho intitulado Necessidade de Tratamento Odontológico de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, orientado pelo professor Raimundo Rosendo Prado Júnior. Bem, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado por dificuldade de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritos, que limitam ou dificultam o funcionamento diário dos indivíduos, que são as estereotipias. De maneira geral, o TEA é diagnosticado até os 3 anos de idade, que é uma fase em que essas crianças autistas já enfrentam graves problemas de convivência social e linguagem. Em todo o mundo, a prevalência de terra tem sido bastante alta, ficando entre 5,8 e 5,3 por mil habitantes. Não há estudos suficientes que mostrem que o TEA é um fator de risco para doenças bucais. Os estudos que avaliam a saúde bucal de crianças com TEA são limitados e pouco abrangentes. Assim, esse trabalho objetivou avaliar a necessidade de tratamento odontológico de pacientes TEA, integrantes de um programa de promoção de saúde bucal, avaliar a prevalência de desordens bucais como cárie, problemas periodontais e traumatismo dentário, e conhecer a rotina de higiene bucal dos indivíduos com TEA. Esse trabalho é um estudo tipo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFP, com parecer número 2.927.500. A amostra do estudo foi de conveniência, formada por crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, que fossem integrantes de algum dos 3 centros de especialidade no cuidado e educação de indivíduos com deficiência de Teresina, Piauí, que foram o CIES, o CEL e o CEI. Foram incluídos na pesquisa crianças e adolescentes que necessitavam de tratamento odontológico, podendo ser cirúrgico, endodôntico, reabilitador e periodontal. E foram excluídos aqueles que não tinham necessidade de tratamento, que usassem aparelho ortodôntico ou que por algum motivo não tivesse a possibilidade de se realizar o exame clínico naquele momento. Previamente à coleta de dados, a calibração foi realizada em 2 etapas. Primeiramente, foi feito um estudo de atualização sobre os aspectos teóricos importantes para aplicar os índices epidemiológicos a serem utilizados. Posteriormente, foram mostradas imagens de situações clínicas para que pudesse identificar e poder aplicar durante o exame clínico. Nessa etapa, eu deveria reconhecer corretamente todas as imagens e suas características. Somente após atingir esse nível, procedeu à etapa seguinte, que foi feita a prática para calibração inter e intraexaminador. Foram avaliadas 10 crianças sem TEA, previamente selecionadas e que possuíam pelo menos uma das características clínicas a serem estudadas: cárie, problemas periodontais, traumatismo dentário. Após o intervalo de 15 dias, as crianças foram reavaliadas. Os índices capas interexaminador e intraexaminador obtidos foram iguais ou superiores a 0,89 em todas as características clínicas avaliadas. O estudo piloto foi realizado para avaliar a metodologia desse estudo. Foram examinadas 10 crianças e adolescentes com TEA que não foram incluídos na amostra final. Não foram necessárias adequações metodológicas. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário que colhia dados sociodemográficos e perguntas relacionadas aos hábitos de higiene bucal e história médica e dentária de crianças. Após isso, era realizado o exame clínico, observando uma experiência de cárie através de CPOD, CLD, o tipo de tratamento que seria necessário, observava também o índice de higiene oral simplificado e a presença de traumatismo dentário. Os dados eles foram organizados e analisados no programa SPSS versão 20.0. A amostra consistiu de 188 pacientes, dos quais 115 possuíam necessidade de tratamento odontológico e 73 não tinham necessidade. Esses 115 que entraram no estudo possuem idade média de 9,91 anos e a proporção de meninos para cada menina foi de 6,2 para 1. Após a realização do exame clínico, foi possível observar os aspectos clínicos odontológicos desses pacientes e notou-se que uma parcela considerável dessas crianças, 44,3, já haviam sofrido traumatismo. Foi possível observar também uma alta prevalência da experiência de cárie, com CPLD e CLD maior ou igual a 1, e também do sangramento gengival. Observou-se a experiência de cárie em 69,6% dos pacientes e de sangramento gengival em 64,3% dos pacientes. A maioria dos estudos concordam com esse resultado, já que eles dizem que existe maior risco para que essas doenças ocorram por conta da preferência dessas crianças por uma dieta cariogênica e pela dificuldade de controle do biofilme, causado pela falta de habilidades manuais para a realização da escovação e para o uso do fio dental, evidenciado aqui com 67%, né, declararam não usar o fio dental. A frequência de escovação relativamente mais adequada, em muito se dá por conta do auxílio que essas crianças recebem dos pais e cuidadores no momento da escovação. A prevalência de regular e ruim no índice de higiene oral simplificado evidencia claramente a higiene bucal inadequada. O gráfico de necessidade de tratamento de crianças com transtorno do espectro autista está de acordo com a elevada experiência de cárie e o índice de sangramento gengival, pois o tratamento restaurador e periodontal se mostraram altamente necessário, com 81,7% e 66,1%, respectivamente. Então, a gente conclui que
existe urgência da atuação do dentista na melhora da saúde bucal de crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista. O fato de essas crianças terem limitações e necessidades especiais pode influenciar na sua saúde bucal, e um tratamento multiprofissional especializado e que inclua a odontologia como parte primordial se mostra de extrema importância. Aqui nossas referências. Obrigado.